A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 6, que diz: Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Entre o versículo 6 e o versículo de número 13, nós vamos falar sobre os três anjos que proclamam os juízos de Deus. Nós vamos já, nesse primeiro versículo, nós observamos que tudo isso vai acontecer durante a segunda metade da tribulação. Então, o Evangelho de Cristo ele será proclamado por um anjo, ou até anjos, mais de ao mundo inteiro, divertindo com clareza e poder. Então, é um alerta à humanidade para temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo, e não ao anticristo. Nós observamos que esse será um grande alerta, a qual o anjo ele vai trazer isso, vai vir voando no meio do céu, e trazer o evangelho, as boas novas de salvação eterna, para proclamar a todos os habitantes da terra. Então, todos ouvirão, todos participarão e saberão que só o Senhor é Deus. Então, não importa qual seja a nacionalidade, não importa qual seja a tribo, não importa qual seja a língua, todos saberão, a respeito do Senhor. E aí serão realmente por onde está sendo proclamado ali o juízo, serão julgados pelas suas obras. Versículo 7 ele diz: proclamando em alta voz, o que ele vai dizer? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Então essa vai ser o que ele vai proclamar, a voz ali de comando para todos na face da terra, não importa qual seja o dia nem hora, não importa se seja de noite ou de dia, será proclamado. Versículo 8 ele diz: o segundo anjo o seguiu, dizendo: cai a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Quando ele fala da Babilônia, ela representa o sistema político, religioso e comercial do mundo. Isso do mundo inteiro, nos tempos do fim. Temos aqui a predição da sua queda. Então, Babilônia, ela vai cair. Babilônia que simboliza o mundo, o sistema político, religioso e comercial, que nós já observamos que isso está se desenhando a cada dia, essa geopolítica, tantas coisas acontecendo, mas essa Babilônia ela vai cair, quando o anjo do Senhor vier a proclamar aos habitantes da terra, toda a nação, tribo, língua, dizendo que eles devem temer ao Senhor. No versículo 9, ele diz: seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos do Cordeiro. Então, se alguém adorar a besta, aquele que adora a besta recebem e receberem o seu sinal, selarão seu próprio destino, sofrerão o julgamento divino e serão atormentados para todo sempre. Então, a advertência é dirigida aos incrédulos, e aos santos que serão tentados a negar sua fé antes do grande período do martírio. Então, tudo isso
vai ser um momento de provação. E somente aqueles que estiverem realmente firmes no Senhor, não participarem, não forem marcados, não receber o sinal na testa, né, nem na mão da besta, esses sim estarão realmente sendo aprovados pelo Senhor. Né? No versículo de número 11, ele diz: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Então não terá paz, não terá sossego, será atormentado por toda eternidade aqueles que aceitarem ser marcados pela besta, entrando no sistema desse mundo. Versículo 12 ele diz: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o destino dos seguidores da besta ela é terrível. Por isso, os santos devem continuar a guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por causa da sua lealdade a Cristo, provavelmente serão mortos. Então, ele está falando que, mesmo que por causa da nossa lealdade ao Senhor, a obedecer, a perseverar nos mandamentos do Senhor, nós viemos perder a nossa vida, mas morrer com Cristo é vida. Perder a vida por causa do Evangelho de Cristo Jesus é vida. Né? Então, que nós possamos entender, compreender e não ceder a qualquer investida do inimigo. Versículo de número 13 ele diz: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho, pois suas obras os acompanhem. Então, aqueles que morreram no Senhor são aqueles que morreram sem negar sua fé. Foram aqueles que não recuaram, foram aqueles que permaneceram firmes naquilo ao qual eles que acreditavam, naquilo que é a verdadeira palavra do Senhor. Então, os que morreram pela fé em Cristo durante a tribulação são especialmente abençoados, são libertos da perseguição, das súplicas e do tormento e estarão com Cristo. Então, que nós possamos nesse dia ficar com essa palavra e saber que perder a vida, muitos acham que é perder a vida, para nós é ganhar a vida eterna. Então, que nós possamos permanecer firmes no Senhor, proclamando, né, a todo momento sobre o Evangelho, falando sobre o Evangelho, ensinando a palavra do Senhor, pregando a verdadeira palavra do Senhor. Tenha certeza que o Senhor ele já está operando, está no controle de todas as coisas. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração. Fique com essa palavra.